Ô, Sara, Oi, posso ler um trechinho de uma carta para ti? pode. Tu não é acostumada muito com carta, né? Porque hoje em dia é só zap zap, né? Aham. Mas olha só, essa carta aqui é do Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão da frota do Cabral. Cabral é aquele que descobriu o Brasil, né, em 1500. E por conta dessa carta, que é considerada a certidão de nascimento do Brasil, a gente consegue saber algumas coisas de como que viviam os índios. Embora, claro, seja uma história contada do futuro colonizador sobre o futuro colonizado, mas é uma forma de nós sabermos como é que viviam aqui os indígenas, né? Ali no comecinho do século XVI, 1500. Aí diz assim, ó, muitos deles, os indígenas, né? Muitos deles, ou quase a maior parte dos que andavam ali, traziam aqueles bicos de osso nos beiços. E alguns que andavam sem eles tinham os beiços furados, e nos buracos uns espelhos de pau, que pareciam espelhos de borracha. Outros traziam 3 daqueles bicos, a saber, um no meio e os 2 nos cabos. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas espadas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as bem muito olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Quando o escrivão, né, o Pero Vaz, diz isso, suas vergonhas tão cerradinhas e tão limpas, está falando que as índias andavam nuas, muito diferente das mulheres europeias a que eles estavam acostumados, né, que andavam com seus vestidões. E elas não tinham pelos, os indígenas não tinham pelos. E como é que a gente sabe disso? Por conta dos escritos desta época. Porque a gente sabe já aquela história lá das aulas de histórias da escola, né? O Pedro Álvares Cabral saiu com a sua comitiva para ir às Índias, atrás de especiarias, errou o caminho e veio parar na costa brasileira. Ao parar na costa brasileira, que ainda obviamente não tinha este nome, Brasil, era uma terra nova, eles descobriram. A carta, inclusive, diz que eles acharam, né? Carta do achamento de novas terras. Então, quem acha é porque procura, né? Mas vamos deixar assim. Então, é por conta de cartas como essa, de documentos como esse, que nós sabemos que as índias eram cheirosas, eram limpas, eram saudáveis, tinham cabelos longos, tinham cabelos pretos. E aos poucos nós vamos ver que as índias vai ter um momento na história que as índias vão tentar imitar. Então, quando começaram a chegar as primeiras mulheres europeias com aquelas perucas, elas tinham uma espécie de palitinho que elas mexiam no cabelo. E as índias começaram a fazer isso também. Há quem diga que as europeias faziam isso porque tinham piolho, coçavam a cabeça. Como as índias não tinham, porque as índias tinham o hábito de tomar muito banho, porque as águas eram fartas aqui na costa brasileira, elas não tinham o que começou a acontecer isso depois dos relacionamentos entre, principalmente, não que o contrário não acontecesse, mas entre principalmente a mulher índia com o homem branco, né? Esse período dessa carta se chama quinhentismo, que no Brasil nós vamos ter uma literatura que é feita sobre o Brasil, não é uma literatura do Brasil. Por quê? Porque nós não tínhamos escritores ainda. Os índios que aqui viviam, eles tinham a sua cultura, tinham a sua língua, tinham a sua arte, mas a sua língua era ágrafa. Eles ainda não escreviam, portanto, não tínhamos como documentar isso. Então, nós só sabemos algumas histórias que nos chegam ao tempo de hoje por meio de alguns escritos feitos por europeus acerca da nossa terra, certo? Então, essa carta do Pero Vaz de Caminha é uma delas. Mas nós temos outros documentos de outros escritores, de outros documentaristas que vão falar a respeito disso.
É por meio de documentos como esse que nós ficamos sabendo da história, por exemplo, de uma personagem bem, às vezes dá até um certo tom de ironia ou jocoso, que é o Hans Staden. O Hans Staden era um explorador, né, da flora, da fauna, e ele ficou prisioneiro de um grupo indígena, de uma tribo indígena. E ele sofreu muito com essa tribo, porque manteve o Hans Staden como prisioneiro seu. Mas eles tratavam bem o Hans Staden, apesar de ser um prisioneiro. Então davam boa comida. Dizem, né, algumas histórias que as índias mais bonitas eram destinadas ao Hans Staden. Mas por que eles faziam isso? Porque eles queriam matar o Hans Staden. Queriam colocar o Hans Staden na fogueira. E quando chegou o dia de colocar o Hans Staden na fogueira, ó, agora é teu dia. Acabou, Playboy, né? Game over. O que aconteceu com o Hans Staden? Ele fez xixi, de nervoso ele fez xixi, e os índios viram. O que aconteceu? Os índios disseram, nós não vamos matar um homem que se mija de medo, né? Porque eles queriam comer a carne do Hans Staden. E aí nós ficamos sabendo que o quê? Aí o Hans Staden fugiu, eles permitiram que o Hans Staden fugisse, por isso que ele pôde escrever essa história, a sua história que nos chega até hoje, porque ele conseguiu fugir. E aí o que a gente percebe dessa história? Que os índios queriam comer a carne do Hans Staden, algumas tribos eram antropofágicas, né, se alimentavam de carne humana, mas queriam comer para se apropriar das características boas daquela pessoa, a beleza, a coragem. Como eles viram que o Hans Staden não era corajoso o bastante, eles não acharam por bem que deveriam comer aquela carne. Então, esse antropofagismo, de certa forma, era para se apropriar do intuito, né, guerreiro da outra pessoa, da beleza da outra pessoa, da coragem e da sabedoria da outra pessoa. Era uma crença, era uma cultura, que os portugueses vão falar como pecado. Então, esse primeiro momento de literatura no Brasil, do quinhentismo, vai durar um século, ali de 1500 a mais ou menos 1601, que daí surge a Prosopopeia, que é um livro do Bento Teixeira, e aí vai nascer a primeira escola literária que tem representantes do Brasil. Mas esse primeiro século de vida do Brasil foi escrito por mãos principalmente europeias, né, por mãos de brancos, homens brancos que vinham de outras terras para falar sobre a nossa. E daí, por falar do pecado dos índios, imaginam, andavam peladões, não tinham essa noção de casamento que existe hoje. Nem todas as tribos mantinham o casal, né? Eles viviam em comunidade. Todos cuidavam dos filhos de todos. Claro que não eram santos, né? Havia guerra entre as tribos, mas cada um com a sua cultura. Eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, o deus da chuva, o deus do sol, o deus da plantação, e aí vai, da fertilidade. E os portugueses, que já começavam a se interessar pelas terras do Brasil, por saber que aqui havia riquezas, água, a terra era fértil, pedras preciosas, começaram a pensar, não, vamos trazer esses índios para a nossa banda. Qual é a nossa banda? O catolicismo. Então começaram a mandar os primeiros jesuítas para o Brasil, que daí a gente chama de, nesse momento do quinhentismo, tem essa literatura de informação, que é essa feita por pessoas que vêm de outras terras para falar do Brasil, e aí nós vamos ter uma literatura de formação, que é uma literatura que pode ser chamada de jesuítica ou catequética também, que esses indígenas, esses jesuítas vêm para o Brasil com o intuito de catequizar os índios, de angariar almas para o seu rebanho, né? Então começaram, por exemplo, as primeiras missas, os teatros, que muito ao gosto do Gil Vicente, que nós já vimos em outro momento, eram teatros de alegoria, eram teatros que faziam com que por parábolas, né,
porque os índios, já que não conseguiam falar a nossa língua, eles conseguiam interpretar aquilo que era feito no teatro. E aí começaram os primeiros escritos, até porque alguns jesuítas começaram a aprender o tupi, que era a língua mais falada dentre os indígenas, para poder escrever para eles, mas o intuito não era outro, senão fazer com que eles virassem católicos e monoteístas, né? Não panteístas, né? Não com vários deuses, mas apenas acreditando em um Deus, né? O Deus católico, no caso. Então, olha só, a leitura dessa carta, Sara, fez a gente pensar em todo esse momento histórico, que não é literatura propriamente dita, mas que serve como fonte histórica, como fonte de pesquisa nos dias de hoje. Gostou? Muito. Então tá, beijo! Beijo!